É por isso que nós estamos nessa preparação. E Deus está nos chamando para isso. Então, mas para a gente viajar, vamos pegar aqui o natural, porque o natural representa o sobrenatural, né? O que é que representa a igreja de Cristo? Uma mulher. Então, uma mulher representa a igreja. Aí você veja, por que que Apocalipse 17 fala de uma prostituta? Então, é uma mulher. Então, você veja que lá no passado, uma mulher se prostituiu. E por causa disso, Deus deixou ela. Ela se prostituiu com o quê? Com a política. Quem já viu igreja, um servo de Deus se misturar com política? Não existe isso. A palavra de Deus pede para a gente orar pelos nossos governantes, mas não se misturar. E é isso que a igreja de Cristo faz. Enquanto umas não faz, a que Deus determinou faz. Porque o que está na palavra se cumpre. Mentiroso é Satanás, mas Deus não. Deus é justo. Se tem essas que se misturam, não tem Deus ali, mas tem a de Deus, a verdadeira que Deus... O pequeno rebanho ainda está aqui na terra ainda, segurando as promessas, segurando a palavra de Deus. Amém? Então aqui Jesus deu a Pedro, deu todo o poder. Ó Pedro, o que tu ligar aqui, eu ligo lá. Aí você veja que nesse dia, com um discurso simples, ele alcançou 3.000 almas para Jesus naquele dia. E foi com um discurso simples, de 15 minutos. Amém? Vamos ler. Não está no assunto não, mas depois eu vou ler alguns parágrafos dessa mensagem. Mas como Deus tocou para mim ler aqui o discurso de Pedro, vamos ler aqui comigo. Amém? Se você crê em Jesus Cristo, diga amém. Amém? Versículo 14, Atos 2, versículo 14, diz o seguinte: o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Este homem não está embriagado, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naquele dia, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão provado por Deus, entre vós, nas maravilhas, prodígios e sinais de Deus, por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso, se alegra o meu coração e a língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me
conhecidos os caminhos da vida. Aleluia. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que na sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouves. Aleluia. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escapelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Amém? Então, você veja que foi bem simples o que Pedro disse, né? Ele deu testemunha de quem? De Jesus Cristo. Ele andou com Jesus Cristo, ele subiu nas águas, né? Ele subiu, ele andou nas águas, através de quê? Da palavra. A palavra diz: venha, e ele foi. Mas no momento que ele olhou para a água, ele desceu. Ele começou a descer. A gente não pode parar para olhar pelos problemas. Se a gente parar para olhar os problemas, a gente fracassa. Nós temos que seguir à frente. Nós temos que seguir para a promessa. A promessa é o quê? A vida eterna. Então nós temos que seguir Jesus. Jesus andava, os problemas andavam, mas ele continuou andando. E a gente temos que continuar andando. Nós não podemos parar. Se a gente parar, a guerra nos mata. O demônio nos traga. E é isso que nós não faz. Os cristãos aqui na terra, nós temos que continuar para frente. Vamos para frente. O que é que está profetizado? Você não sabe do que vai acontecer? Então você siga em frente. Porque nós só estamos vivendo uma coisa que Deus já viu. Que Jesus Cristo já morreu por nós. Então Satanás não pode colocar doença na gente. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz. As doenças só atingem as pessoas porque as pessoas se distanciam de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é o médico dos médicos. Aí as pessoas doentes se afastam. Aí vai procurar o quê? Médico aqui na terra. Os médicos da terra é usado por Deus apenas para abrir você e fechar. Porque quem cura é Jesus Cristo. Não é o remédio que você vai tomar, não. Nem é o remédio que você tema que te cura, não. O que te cura é a tua fé. Porque quando você vai ligar um carro, você vai com a fé que aquele carro vai ligar. Você veja que quando você bota a chave, aquilo pega. Por quê? Porque aquilo já está no seu coração. Aquilo já está na sua mente. Isso é fé. Como é que um punhado de ferro com um líquido dentro vai pegar? Se não for Deus que estiver ligando aquele. Quando Deus quer apagar, apaga a luz, apaga o carro, apaga tudo. A gente não consegue nada, dá um problema, a gente pensa que é porque está dando problema. Não, é Deus que deu um problema, porque certamente lá na frente Deus está vendo um acidente com você, aí ele aqui vai e barra e não deixa o carro pegar, nem a moto pegar.
Eu digo isso porque eu estava pronto aqui para ir para o culto lá em João Pessoa. E o dia estava, o sol, a coisa mais linda do mundo, as estrelas, tudinho. E quando eu entrei para tomar banho, para ir, eu tinha uma motozinha pequenininha. Quando eu me aprontei para ir para o culto, aí o tempo fechou. E quando eu saí, eu digo, oxi, Senhor, já? Eu só deu tempo para eu entrar, já apareceu chuva. O que é isso? O Senhor não deseja que eu vá para o culto hoje, não? Aí, tome chuva, tome chuva, tome chuva. Na minha motozinha pequena, eu tinha que sair daqui de 5h30, porque se eu não saísse de 5h30, eu não chegava lá em João Pessoa na hora do culto. Então eu tinha que sair cedo, porque o culto era de 7h30. Aí eu ia na motozinha, quando era 6h30 eu estava lá. Para vir eu não esquentava não, porque para vir eu vinha de todo jeito. A questão era chegar na hora do culto. Aí foi, o tempo fechou, tome chuva, tome chuva, tome chuva. Aí eu digo, ó Jesus, é o seguinte, se o Senhor barrar essa chuva, eu preciso sair daqui de 5 até 5h40, dá para me chegar na hora do culto. Porque senão eu vou ficar em casa. Aí foi, tome chuva, continuou. 5 horas, continuou, tome chuva. 5h20, 5h20, 25 e a chuva. Aí quando foi 5h30, aquele negócio deu uma estiadinha pouquinha. Aí eu peguei, liguei minha moto aqui e fui. Quando cheguei ali na Praça do Chafariz, debaixo de uma farmácia que tem aqui, a chuva de novo. Aí eu corri, fiquei, me escondi ali na farmácia. Eu digo, Senhor, realmente o Senhor não quer que eu vá para o culto hoje, não. Então eu vou voltar para casa. Mas quando foi de 20 para as 6, aquilo cessou. Aí a chuva parou. Agora antes aqui eu disse, você veja que eu disse aqui, eram as 5 horas quando eu disse, Senhor, até 5h40, até 5h30 dá para mim ir. Se essa chuva parar, dá para mim ir. Agora se não, não dá. Então quando foi que eu fui, quando foi 5h40, parou a chuva. Parou a chuva, aí aquele negócio cessou. Eu digo, pronto, é sinal que é para mim ir. Aí eu fui, montei na minha moto e fui. Meu amigo, a minha moto era daquela que só acelerava. No máximo 50 ela dava. Porque eu sou pesado. Aí era 40, 30. É por isso que eu tinha que sair cedo. Era 40 km, 30 km que eu ia em cima dela. Né? A bichinha aguentou até um bocado comigo, viu? Hoje, graças a Deus, Deus me abençoou com uma Bros. Já me aguenta bastante, graças a Deus. Eu chego lá em meia hora, eu estou lá no culto, graças a Deus. Mas eu passei por esses perrengues. Até o ponto de uma vez eu vinha lá na principal de Bahia. Quando eu olhei pelo retrovisor da moto, aí vinha aquelas luzinhas piscando. Eu digo, mas rapaz, é os cabas da bicicleta. Será possível que esses cabas vão passar de mim? Eu numa moto, numa motinha. Mas meu amigo, aí ele foi se aproximando. Eu digo, olha, se eles passarem de mim, eu quando chegar ali na ponte de Bahia, eu vou jogar essa moto lá dentro, só de raiva. Mas meu amigo, era porque eu tinha botado um danado de um produto dentro do motor, dentro do tubo de gasolina, para fazer uma limpeza, né? É um tal de um aditivo. Aí eu coloquei dentro do tanque dela, aí ela foi e aí afracou. Aí eu pensei que ela estava, eu digo, pronto, vai queimar. Aí só dava 15 quilômetros, mas as bicicletas, os cabos passeios faziam zum, zum, zum. Eu digo, mas rapaz, vou jogar você dentro da maré. Mas aí foi. Aí quando chegou a um certo tempo, meu amigo, essa moto voltou de novo. Aí é que voltou com força total. Aí hoje eu vim para casa, graças a Deus. Mas cultuei a Jesus e consegui chegar em casa. Mas antes disso, quando a chuva parou, eu montei nela e fui. Quando eu dou, que aqui na entrada de Tibirim, em Santa Rita, tem um contorno. E estava tendo uma blitz lá, meu amigo. Então Deus botou aquela chuva para mim não perder minha motinha. E quando eu chego lá, eu tive um susto.
Aí lá ia aquele carro da polícia levando as motos em cima. E eu do lado, já indo com minha motinha do lado. Eu digo, meu Deus, após o Senhor me escapou de eu perder minha moto. Então isso é o Deus que eu sirvo, irmão. Deus ajuda todos nós. Basta a gente entregar a nossa vida a Deus. E crer nele, porque ele está no controle de tudo. Satanás, nós já sabemos que Satanás vai ser amarrado. Então o ser humano era para saber que tudo está no comando de Deus. Tudo está no comando de Jesus Cristo. E tudo só acontece na nossa vida porque nós estamos sem Jesus. E aqui Pedro diz qual é a solução que a gente aceita Jesus Cristo. É através da fé. Mas para isso a gente precisamos o quê? Entregar nossa vida a Ele. Precisamos pedir perdão dos nossos pecados. Porque sem arrependimento você não tem como convencer Deus. Deus não te aceita. Deus só te aceita através do teu arrependimento. Então você precisa se arrepender. Depois que você se arrepende no seu quarto, você vai e procura uma mensagem verdadeira que Deus tem aqui na terra. No meu caso foi essa a mensagem Fé Perfeita. Então eu fui até lá porque é uma mensagem profética. É através dos ensinamentos de um profeta. Então eu fui até ela. E lá pedi para ser batizado no nome de Jesus Cristo. Como Pedro pediu aqui no dia de Pentecostes. Então tem que ser no nome de Jesus Cristo. Não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Está entendendo? E as denominações batizam dessa maneira. E muitas batizam desse jeito. Por quê? Porque a mãe delas batiza na Trindade. A igreja romana batiza na Trindade. Está entendendo? E as suas filhas seguem ela. Mas Deus tem a igreja dele aqui na terra. Por quê? É os dois espíritos. Um é o espírito errado e o outro é o espírito certo. Na cruz tinham dois. Um aceitou, o outro não aceitou. Então você tem que ver que Deus não para. Você tem que procurar o caminho certo. Tinha uma certa história que um homem estava em cima do muro, né? Do lado de cá estavam os filhos de Deus. Ei, venha para cá, pula para esse lado. E o homem lá em cima do muro. E do outro lado estava Satanás e seus demônios. Satanás não estava nem aí, estava sentado bem acomodado. E o homem lá em cima do muro. Né? E o povo de Deus, gente, ei, venha para cá, pula para o lado de cá, e o homem lá em cima do muro. Aí um foi e perguntou a Satanás, oxe, Satanás, por que tu está aí bem tranquilo? Ele disse, ele já é meu, ele está indeciso de que lado fica. Meu amigo, o lado certo é o lado de Jesus Cristo. Você não pode nem pensar em ficar do lado do mundo, você tem que ficar do lado de Deus. Porque o mundo jaz do maligno. As coisas do mundo já é de Satanás. Você não pode tomar essa decisão de querer ficar em cima do muro. Você tem que aceitar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho. Você não pode ir para a eternidade sem o caminho. Como é que você vai para um canto se você não tiver uma direção? E a direção que Deus colocou aqui na terra é Jesus Cristo. É por isso que a mensagem foca nisso. Então o nosso profeta William Branham foi guiado pelo Espírito Santo. É os mesmos ensinamentos de Paulo, o apóstolo Paulo. Mas as denominações deixaram Paulo de lado. Por quê? Porque os ensinamentos de Paulo vêm nos ensinar a viver da maneira correta. Né? E muitos não aceitam. Aí fica acrescentando e Deus tira ele tira ele da vida eterna, porque aqui em Apocalipse, Deus diz os espíritos que não vai herdar o reino de Deus. Então, se essas denominações tiver alguns desses espíritos, o povo está morrendo lá e Deus não está em mentira. Olha aqui, Apocalipse 22, versículo 18, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora todos os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, está vendo aqui, ó? Então você veja que esse espírito de prostituição é a fornicação. É os fornicários. Então esses jovens estão se fornicando aí. Tanto os jovens como os velhos também. É fornicação, é pecado. Então esse espírito não herdará o reino de Deus.
mas é o espírito. Aí o que é que Deus quer? Que esse jovem pare de fornicar e aceite a Deus. Se querem viver, casem. Peça a autoridade de Deus, vá na frente de um juiz, eu quero casar com essa mulher, então coloca a mulher dentro de uma casa e vá viver. Mas não, eles querem viver se fornicando. E Deus não aceita esse tipo de prática. É por isso que está aí a condição da sociedade. Uma sociedade imunda, uma sociedade cheia de prostituição, cheias de drogas, cheias de vício. E está aí o mundo como está. Mas o povo de Deus ainda está na terra. Deus ainda tem um povo que obedece à palavra de Deus. É um pequenozinho, um rebanhozinho pequenininho, mas esse pequenininho respeita a palavra de Deus. E se Deus diz que não, não. Se Deus diz que é sim, acabou-se. Não importa quem ache bom ou quem ache ruim. O importante é você ficar com o dono da vida. Porque quando essa carne cair, se ela chegar a cair, tem outro corpo celestial esperando a tua alma para você entrar dentro e ir para o reino de Deus. Está entendendo? Então é hora da decisão. É hora da gente tomar uma decisão correta. E essa decisão a gente temos que ficar com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é eterno. E se Ele é eterno, a gente seremos eterno com Ele. Porque a gente estava morto. Se não fosse Ele ter feito aquele sacrifício lá, há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, a gente não estava hoje aqui. Os gentios não estavam aqui. Só estava lá aquele povo, porque aquele povo lá, a herança da terra é deles. Está entendendo? Deus prometeu a terra a eles. Então, se não fosse o sacrifício de Jesus pelos gentios, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é por isso que eles rejeitaram a palavra, e a palavra veio e apareceu para mim e para você. Então nós temos que aceitar essa palavra. E essa palavra é Jesus Cristo, é os ensinamentos dele. Está entendendo? Então é isso que nós devemos fazer, aceitar Jesus Cristo em sua palavra. Se você mente, pare de mentir. Se você rouba, pare de roubar. Se você mata, pare de matar. Se você se prostitui, pare de se prostituir. Que Deus sabe por que você faz isso. É porque tem um espírito maligno fazendo você fazer esse tipo de coisa. É por isso que aqui está falando os espíritos que não vão herdar o reino de Deus. Então aqui está falando vários espíritos. Então aqui tem o espírito de quê? Dos cães, né? Espírito de câncer, de feitiçarias, os espíritos de prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e cometa a mentira. Está vendo aqui? Então só esse da mentira já dá para matar quase a metade do ser humano. Né? Porque todo dia esse ser humano mente, né? Então é por isso que Jesus Cristo veio, para você barrar isso. Aí quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito dele se faz na sua vida para não deixar mais você praticar esse tipo de espírito. Eu tinha vários deles, beber, fumar. Eu sei que beber e fumar não é pecado, porque a Bíblia não relata isso, mas é fruto. Através da pessoa beber, a gente mata, a gente adultera, a gente atropela uma pessoa bêbado nas estradas. Então não é pecado, é fruto do pecado. Através dele, através desse espírito de cachaça, de droga, você faz esse tipo de prática. Está entendendo? Então é tudo espíritos. Então, o que é que Deus quer? Nos livrar de tudo isso. Então, quando eu conheci a mensagem Fé Perfeita, que eu fui lá, no mesmo dia, Jesus me tirou o cigarro. Foi no mesmo dia que eu conheci essa mensagem. Foi um dia de domingo, como amanhã vai ter um culto aqui em João Pessoa. O pastor César pediu para a gente jejuar e convidar as pessoas para fazer uma visita amanhã. Eu estou convidando as pessoas, já convidei meu pai, já convidei a minha mãe. Para amanhã esse culto é um culto de milagre, é um culto de libertação, né? E todos os irmãos convidou as pessoas, e eu hoje na feira convidei as pessoas, mas é aquele negócio, as pessoas têm que fazer sua parte, aceitar o convite. No dia que eu aceitei esse convite, Jesus me curou do cigarro. Com pouco tempo para frente, graças a Deus, ele tirou da cachaça. E hoje já vai fazer 5 anos que eu estou caminhando com Jesus Cristo. E hoje estou dando aqui testemunho disso.
E estou fazendo o que ele pediu, evangelize, dê testemunho do que Jesus fez na sua vida. E é exatamente o que eu estou fazendo hoje aqui. Amém? Então tudo isso, a obra de Deus aqui na terra, ela é simples. Ela não quer vir botar fardo pesado em você, não. Pelo contrário, ele quer tirar. Aí Satanás coloca um muro na sua frente. Não, não vá não. Não aceite não, não vá não. Não vá assistir a palavra de Deus não. Fique em casa. Vá, abra seu comércio. Não vá não. Fica aqui. É isso que o inimigo faz. Porque ele sabe, se você se aproximar de Deus, você é curado. Se você se aproximar de Deus, ele te ajuda. Amém? Então, aqui nessa mensagem, né, que nós leu, né? Aqui a partir do parágrafo 14, o nosso profeta William Branham nos relata o seguinte. Vamos ler comigo? Diz assim, ó. Agora eu tomo, se pudesse chamar, ele vai dar um tema a essa mensagem. Então ele chama essa mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. É verdade. O profeta é um homem que teve visão. Então Deus mostrava a ele. E tudo que está acontecendo na terra, Deus mostrou ao nosso profeta William Branham. E ele profetizou. Está tudo escrito, foi tudo gravado. Tem tudo, está tudo esclarecido. Mas o que é que o inimigo tenta? Abafar o profeta. Abafar a palavra. É isso que Satanás fez. Aí Satanás levanta uma falsa aqui, aí a falsa toma conta. Aí o povo, em vez de ficar com a verdade, fica com a falsa. É sempre assim. Foi sempre assim. Não vai mudar. Por quê? Porque a própria palavra diz que vai ser um pequeno rebanho. Está entendendo? Mas vai ser milhões de milhares. Por quê? Porque quando esse rebanho se reunir, você imagina o rebanho de todas as eras. Já faz 6.000 anos que a gente está aqui. Quando todos esses que aceitaram Jesus Cristo ao longo dessas 6 eras, você imagina quando se reunir lá naquele grande dia. Então vai ser milhares de milhares. Mas não, o povo acha que é agora. Essas grandes igrejas aí, lotadas de gente. Vá lá dentro, veja lá o espírito que está lá dentro. Veja lá como é que eles estão se comportando. Puxa o tapete desses homens que estão ali pregando a palavra, para você ver a sujeira que tem debaixo. Porque Deus só tem compromisso com a palavra. Então, aqui ele diz: agora sempre tem sido a maneira de Deus, a imutável maneira de Deus, de permitir seu povo conhecer certos eventos antes de acontecerem. Se as pessoas nos dias do Senhor Jesus tivessem somente buscado a Deus e soubessem o que estava prestes a acontecer, eles não teriam condenado Jesus à morte. Mas a razão que assim foi é porque as escrituras tinham que ser cumpridas. Porque os judeus tinham que ser cegados. Você veja que eles são cegos lá. Você pode ir lá em Jerusalém, que eles estão lá no muro da lamentação, ali baixando a cabeça e subindo orando. E você pode chegar lá e dizer que Jesus Cristo já veio e ressuscitou, que eles não acreditam. Por quê? Porque Deus cegou ele. Deus cegou aquela nação para poder nascer para nós. Está entendendo? Mas eles lá estão esperando o Messias prometido. E eles já estão se organizando. A bandeira de Israel já está lá naquela nação, tremulando lá. Aquela bandeira é o quê? A folha da figueira. Então a palavra de Deus diz que quando a folha da figueira estiver tremulando, é sinal da vinda do Filho de Deus. Então, desde 47, de 1947 para cá, que a palavra de Deus está anunciando que Jesus está voltando. Aí o que é que ele diz? O dia e a hora eu não digo, mas e os sinais? Aí nós temos que ver. Aí veja o sinal como é que está. Aí ele vem em outra página da Bíblia e diz, ó, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será na vinda do Filho do Homem. Aí você veja, lá em Sodoma tinha o quê? Tinha a imundície, tinha a imoralidade. Você veja que os próprios homens querendo fazer relações com os anjos, até o ponto do próprio Ló oferecer as 2 filhas
E as duas filhas vigem para aqueles homens, e ele diz: eu quero os homens que estão aí dentro. Então você veja que condição vai ficar essa terra, né? E você pode olhar que as mulheres estão perdendo os valores, os homens estão se deitando com outros homens, as mulheres estão se deitando com outras mulheres, e então não falta mais nada. Então a qualquer momento Jesus pode abrir o céu e chamar seu povo. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos se preparando e chamando você para sair do mundo, porque o mundo já está condenado. Está entendendo? Amém? Então, aqui, voltando aqui, mas a razão que assim foi, é porque as escrituras tinham que ser cumpridas. Por quê? Os judeus tinham que ser cegados, tá vendo? Tinha que ser cegado. Eles tinham que estar naquela condição para poder Jesus nascer para nós. Então você veja que isso é o plano da redenção de Deus. Aí o povo fica: mas por quê? Por quê o quê, meu amigo? Quem é você para perguntar nada a Deus? Apenas creia e siga Ele. Não queira botar seu palpite não, que Deus não precisa de palpite de homem nenhum não. Amém? A maioria que cai, a maioria dos homens que cai é porque eles querem dar palpite à palavra de Deus. Nós todos estamos a par disto. Você percebe que isto é prometido novamente nesta exata era, né, na exata era em que estamos vivendo. Qual é a era que nós estamos vivendo? Eu posso aqui pegar, vamos aqui ler a era de Laodiceia, que é exatamente a última era que Deus escolheu eu e você para viver aqui, nesse tempo. Não importa que ela está imunda, que ela está... O importante é que Deus nos colocou aqui para um propósito. E a gente temos que ficar com a palavra dele. Não importa por quê. Basta a gente ficar com ele e deixar que tudo seja... que tudo termine de acordo com a vontade dele, né? Porque ele prometeu um novo céu e uma nova terra. Então, a gente vamos ceder nossos corpos aqui a ele, para ele poder fazer a obra dele, para nós poder ir para a eternidade. O que é uma eternidade para 60 ou 70 anos aqui? Para você viver eternamente. Não é nada, meu amigo. Aí você veja que Satanás está fazendo de tudo para tirar a eternidade das pessoas. Para as pessoas não aceitar o caminho correto aqui na terra, para poder perder a vida eterna. Então aqui nessa 7ª carta, à igreja de Laodiceia, aqui o Espírito Santo através de João disse o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, tá vendo? Então Deus sabe das nossas obras. Tá entendendo? Então ninguém engana Deus. Homem nenhum engana Deus. Satanás não engana Deus.